Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais uma notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, nesse vídeo nós vamos trazer aqui para vocês algumas boas informações sobre situações de reforços do Vasco. Vamos falar sobre quanto do dinheiro será destinado para contratações. Vamos falar dos perfis de contratações, como a 777 Partners gosta de trabalhar, já que o Johannes e o Sebastião Arens estarão aí ajudando o Vasco. Qual o perfil de jogadores que que o Vasco deve ter nos próximos dias? E, obviamente, nós vamos falar aí sobre as expectativas para a Série B, que começa no dia 9. O Vasco já tem jogo complicado contra a equipe do Vila Nova, porque é uma equipe que eu estou acompanhando e olha, os caras têm um time organizado. Então, vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Vai subir a vinheta e depois da vinheta vai ter muita informação do nosso querido e amado Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor! Estamos iniciando o nosso vídeo. Vamos falar muito de Vasco nesse vídeo. É um vídeo interessante. É um vídeo que, se você assistir até o final, porque a gente vai trazer algumas informações. Eu estive analisando o estilo de trabalho da 77 Partners. Também tive algumas informações aí para falar sobre o perfil de reforço que deve aparecer no Vasco nos próximos dias. E, enfim, a gente vai falar muito de Vasco. Mas antes, agradecer a você que está sempre junto, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso Comenta Léo Vascaíno. Eu sou o Léo, analista, scout, comentarista desse canal. A gente traz as informações, a gente sugere jogadores, a gente traz análises. Nesses dias de 100 jogos a gente não está tendo análise, está sendo mais notícia, mas enfim, aqui o canal tem muita informação, variado de informações, variado de conteúdo, e seria um prazer enorme tê-lo como nosso inscrito para você ficar bem informado sobre tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama. Então dá essa moral aí para a gente chegar aos 5.000. Olha, vamos falar de Vasco, vamos falar sobre reforços, saídas, se pode acontecer, sobre o perfil de reforços que deve aparecer no Vasco aí, porque havia uma dúvida muito grande sobre como seriam feitas as contratações para o Vasco da Gama. No início, falou-se muito que a 777 Partners teria que ajudar o Vasco, iria ajudar o Vasco da Gama. Só que é o seguinte, a 777 Partners só poderia ajudar o Vasco de três maneiras. A primeira era colocando dinheiro no Vasco, mas para isso precisa passar pelo Conselho Deliberativo, precisaria passar por uma nova convocação, como foi de 70 milhões, teria que ter todo o processo, e aí dentro desse processo todo, quando fosse terminar o campeonato já tinha começado, a própria janela de transferência já tinha se fechado, então isso não teria como acontecer, seria muito demorado. Outra opção seria colocar jogadores do Genoa, mas por questões burocráticas de janela de transferência, isso não seria possível, não teria como acontecer. Então o que aconteceu? A 777 Partners, ela disponibilizou, como a gente tem falado aqui diversas vezes, Johannes Sposs e Sebastian Arens, dois alemães muito conceituados na área de scout. A galera que eu, por exemplo, conheço a scout, sei que são duas referências, e para esses caras ajudarem o Vasco da Gama. E ontem ficou definido o seguinte: o Vasco irá usar o dinheiro que vem dos 70 milhões. O Vasco usará 7 milhões, aumentará a sua folha para contratações para antes do início da Série B. O que é que vai acontecer? O Vasco vai contratar jogadores para serem titulares. Podem ser 2 ou 3 que sejam jogadores para compor elenco, mas a obrigação nesse momento é trazer jogadores para virem e mudarem o perfil. Por quê, Léo? A galera do Genoa fez um trabalho parecido lá no Genoa, o Johannes, o Sebastian chegou agora, mas o Johannes fez esse trabalho parecido, onde ele contratou jogadores com perfis de serem titulares, como Amiri, como Yeubá, Frederic, como o Ostiga, jogadores que vieram para serem titulares do Genoa, mudar muito ali essa configuração de um time que vinha muito fragilizado, ele contratou. Todos esses jogadores foram contratados entre 20 e 25, 26 anos. Essa deve ser a característica dos reforços que virão para o Vasco. Nessa característica também, pelo menos vão ser contratados pelo menos 6 reforços, e mais da metade deles sejam para serem titulares em posições carentes, como o ataque, como o meio-campo, laterais e até zagueiros para compor o elenco.
essa será a característica de reforços. O Johannes e o Sebastian foram autorizados pelo Josh Wander, pelo Juan Ciniegas, que é o cara que comanda eles lá, para ajudarem o Vasco nesse trabalho. Estão todos engajados nesse momento. Por isso até o vazamento de nomes não está acontecendo, porque a gente já sabe os europeus trabalham de uma forma mais de característica, mas a gente sabe o seguinte: não virão mais jogadores apostas, podem vir dois apostas, mas serão jogadores para mudar o nível, da equipe. A galera que está trabalhando com isso já conseguiu entender as necessidades do elenco do Vasco, já conseguiu ver o que é que o Vasco precisa. Eles se debruçaram durante todo esse final de semana aí, por pedido do Josh, já identificaram, acompanharam o jogo do Vasco contra a equipe do Flamengo para identificar aonde o Vasco precisa, e nesse momento eles estão trabalhando em conjunto com a equipe do Vitor para trazer possíveis reforços. Quando podem chegar os reforços, Léo? Acredito eu, pelo meu feeling que eu tenho aí, que na próxima semana a gente já comece a ter dois nomes aí começando a serem anunciados. Mas, neste momento, os nomes já estão na mesa do Johannes, juntamente com a equipe do Vitor aqui do Brasil, que faz a scout do Vasco, para fazer essas contratações. Não está descartada saída de jogadores do Vasco da Gama. Como a gente já falou, John Sanches, Isaac, entre outros jogadores, tem até jogadores que têm contrato com o Vasco da base. Não está descartado um possível empréstimo ou saída mesmo, rescisão de algum desses jogadores. Lembrando que John Sanches tem contrato com o Vasco até o meio do ano, Isaac tem contrato até o final do ano, mas são jogadores que até agora não agradaram, e tem aí uma chance aí de poderem até sair do Vasco. Está sob análise toda essa situação do elenco. Sobre a situação de Zé Ricardo, há um entendimento que Zé Ricardo, nesse momento, não teve as peças necessárias, isso é um entendimento dentro do Vasco, que ele conseguiu até bater as metas que eles queriam, como chegar da semifinal, melhorar as últimas colocações do Vasco no Carioca, enfim, o técnico deve permanecer, principalmente nesse início de Série B. O que faria que o Zé Ricardo hoje caísse pelo Vasco? Só um início bem trágico numa Série B faria com que o Zé Ricardo saísse do Vasco, até por questões também envolvendo muito o mercado, né? O mercado hoje não dispõe. Mas pelo que eu tô conhecendo a galera do Genoa, posso ser que até que ele suba, que ele vá até o final, mas não acredito que o Zé Ricardo seria um nome que para continuar na gestão da 777 partes. Não acredito numa mudança imediata, mas acho que ele não encaixa naquele modelo de jogo que eles querem, um jogo de pressão alta, um time que joga para frente. Não é o estilo do Zé Ricardo, mas nesse momento, como o Vasco também, que vai comandar todas essas situações, ele permanece, assim como o Carlos Brasil. Mas o Vasco está buscando sim, vai ter 7 milhões à disposição, vai trazer jogadores para mudarem o patamar da equipe. Então vamos ficar bastante atentos, jogadores que se destacaram aí, jogadores que já conhecem a competição, jogadores que estejam em times da Série A serão contactados pelo Vasco para serem reforços do clube para 2022. A gente vai ficar de olho, qualquer nova informação a gente traz aqui para vocês e vamos ver aí. Qualquer lista de reforços que estão saindo aí, primeiro pesquisem para ver, porque eu já vi hoje Alex Teixeira, Allan Kardec, já vi Dela Cruz, Pete Martins, mas nada disso aí está nesse momento sendo debatido dentro do Vasco. Os perfis de contratações serão outros e a gente vai ficar de olho para trazer para vocês as informações. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.